Olá, meus amores, estou de volta. Então, como pedido de alguma seguidora aqui no canal que queria muito o vídeo aula deste blusãozinho que eu postei esses dias para vocês, e teve alguém que gostou e gostaria da aula desse blusãozinho. Então, como eu já disse para ela, eu irei fazer esse vídeo aula. Para vocês verem esse trabalhado aqui no blusãozinho, aqui no centro da parte da frente que eu fiz, é um vídeo aula, já tem aqui no canal, ensinando a fazer esse trabalhado passo a passo. Procure aqui no canal, clique aqui no canal, procure o vídeo aula do ponto fantasia do número 25. Ele ensina a fazer o ponto, para que assim você já vai vendo lá, já vai praticando o ponto, para fazer o blusãozinho. Que a gente vai fazer aqui junto, mas para não ter que explicar com tanto detalhe esse ponto aqui do meio, então a pessoa já pode ir lá, clicar no vídeo, aprender a fazer esse ponto fantasia, que é bem fácil de fazer e fica muito bonito, vai ir praticando para começar então a fazer o blusãozinho junto comigo. Esse aqui eu fiz na cor rosa, ó, tá? Gente, como eu tô gravando aqui com o celular, fica meio difícil te mostrar assim, pela peça inteira de uma vez só. Mas é um blusãozinho que serve aí para uma criança aí de 6, 7 anos aí. Dependendo até, se a criança não for muito fortinha, se ela for uma criança mais miúda, pode servir até para 8, 9 anos. Mas antes de nós começar a fazer o blusãozinho, eu queria deixar uma pequena reflexão aqui para vocês. No livro de Tiago, do capítulo 1, e no versículo 26, 25 e 26, diz assim: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso e deixa de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Pessoal, quando fala aqui a lei perfeita, lei da liberdade, está falando que a lei de Deus, dos 10 mandamentos escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Se você é ouvinte da lei perfeita, lei da liberdade, e perseverar, não sendo apenas ouvinte, ouvindo, podemos até se referir aqui toda a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas não praticante, não adianta nada. Mas aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, ele é bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado quer dizer bem feliz no que realizar. Mas se alguém deixar de frear também a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião também é vã. Veja bem, eu escuto a palavra de Deus, não pratico o que eu aprendi e ainda fico falando mal do meu próximo. Meu coração tá sendo enganado, porque não tenho religião nenhuma, é vã. E vã quer dizer o quê? É falso, não existe, não é nada. Então eu digo para vocês, já ouvi muitas pessoas dizer, falando aqui da lei, que não é esse o assunto que eu ia falar, mas aproveitando para dizer para vocês, muitas pessoas dizem assim, que estamos debaixo da graça e que não há nenhuma necessidade de guardar mais a lei dos 10 mandamentos. Eu pergunto para vocês, se eu estou debaixo da graça e não guardo os mandamentos, eu venho praticar
um daqueles mandamentos que não é para eu fazer, eu faço. Por exemplo, a lei diz não matar. E eu mato. Eu estou debaixo da graça ou debaixo da lei? Se eu estou debaixo da graça, eu não vou matar. Porque a lei, ela me mostra onde eu estou errada. Mas se eu estiver debaixo da lei, eu vou matar. E o que vai acontecer? Eu vou ficar abaixo da lei. Porque a lei vai me corrigir, ou seja, tem uma pena para quem mata. Então, novamente eu vou ler para vocês o versículo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Escute a palavra de Deus, ouve bem a palavra de Deus e põe em prática aquilo que vocês ouviram. E assim vocês vão ser o quê? Bem-aventurado no que realizar. Vocês vão ser bem felizes em tudo que for fazer. E frear a língua, que é a coisa mais difícil que tem, frear a língua. Aqueles que ficam aí falando mal do nosso próximo, não vai adiantar nada ouvir a palavra de Deus, praticar alguma coisa e outras não. Então tente frear a língua, não fala mal do seu irmão. Não fique cuidando da vida dele, ou se ele errar ou pecar, não fique apontando o erro dele, o pecado dele, não. Não fale mal do seu irmão. Tente chegar a ele, conversar com ele, entender e com a palavra de Deus mostre a ele no que ele está errado. Fazendo isso, você será bem feliz no que fazer. Guarde essa palavra, irmãs. Guarde essa palavra com vocês e medite. É muito bom meditar na palavra de Deus. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a lã Molete da Circo. Eu peguei esse amarelinho. Eu ia pegar uma cor pink, mas quando eu pego a cor pink para trabalhar aqui, a luz do telefone mostra ela muito forte, muito vermelho, mesmo não sendo. E fica difícil de explicar. Então, eu tinha essa cor aqui e lembrei, essa vai ficar mais fácil para mostrar para vocês. E se vocês querem fazer da mesma cor, olha só. A cor é essa aqui e desse lote. Sempre que vocês for comprar lã, tente comprar a quantidade exata que precisa para a peça do mesmo lote. Porque quando muda o lote e a cor aqui diz a mesma, sempre tem uma diferença. E para um blusãozinho desse tamanho aqui, a gente vai precisar 7 novelos de lã de 40 gramas. Às vezes até passa um pouquinho. Às vezes sim, às vezes não. Tudo depende do ponto de cada uma. Porque uns fazem um ponto apertado, outras não. E aqui a lã pede, olha, as agulhas número de 4 ou 5, né? E o tex dessa lã, vamos ver onde tá. O tex é 500, mas se vocês querem usar uma outra lã que tem o tex 500, também pode. Olha. E eu vou usar aqui agulha de tricô reta, número 5. Ó. Número 5. E nós vamos precisar de quê? De 7 novelos dessa lã. É como eu já falei, às vezes passa um pouquinho, pode ser 7,5, 8. Eu diria para vocês terem bem certeza, pode, para não ter problema de fartar, pegue de 7 a 8 novelos, separado para fazer esse blusãozinho, tá? Porque como eu fiz esse daqui, eu não lembro bem se foi 7 ou foi 8, então vamos reservar uns 8 novelas para nós fazer o blusãozinho, tá? Então, o que a gente precisa é isso, a lã, as agulhas número 5, não tô mostrando aqui pra vocês, mas a gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria pra nós costurar o blusãozinho depois. E eu aqui já montei, então, tá? Já montei 65 pontos nas agulhas.
Se você é iniciante, tá chegando agora e ainda não sabe como colocar os pontos na agulha, aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando a colocar ponto nas agulhas. E nós vamos trabalhar agora no ponto barra 1 por 1. Para não ficar aqui, para não estrovar, eu vou colocar aqui mais pro ladinho, tá? Um ponto tricô. E 1,6. Como é 1 por 1, é um tricô e um meia, um tricô e um meia. Vocês vão escutar o barulhinho das agulhas que elas estão pegando aqui na mesa, mas é a única maneira de eu conseguir ficar gravando, tá? Ó. Um tricô, um meia. Um tricô e um meia, e vamos fazer até a final da carreira. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia, um tricô e um meia. E assim nós vamos fazer até não chegar no final da carreira. Agora, nós vamos fazer o lado do avesso. Acompanhar os pontos. Nós estamos na segunda carreira do ponto barra 1 por 1. Aqui, a nossa lã ficou para trás, tá? Então, nós vamos fazer aqui ponto meia. Vamos acompanhar os pontos. Um meia e um tricô. Vamos acompanhar os pontos. Meia e um tricô. Olha. Meia, tricô. Meia e tricô. Conforme o ponto pede do lado avesso, a gente vai acompanhar, ó. O que pede tricô. Quando isso aqui está aqui, ó, a frente tá pedindo ponto tricô. Aí, nós vamos fazer tricô. Quando ele está assim, é ponto meia. Então, nós vamos fazer ponto meia. Ó, tricô e meia. E nós vamos seguindo dessa forma até no final da carreira, acompanhando os pontos. Terminei a carreira, estamos de volta. E agora, como vamos fazer? Novamente, nós vamos apenas acompanhar os pontos. A linha ficou pro lado de cá, então, aqui tá pedindo o quê, ó? Ponto tricô. Então, vamos fazer ponto tricô. E aqui, ponto meia. Vamos fazer ponto meia. E assim nós vamos seguindo, vamos acompanhar os pontos. Daqui para frente, o ponto barra 1 por 1 é só acompanhar os pontos na quantidade exata que precisamos para nossa barrinha. E para nossa barrinha, para esse blusãozinho, nós vamos precisar fazer 11 carreiras desse ponto barra 1 por 1, que é um tricô e um meia, um tricô e um meia, tá? Eu vou fazer as minhas 11 carreiras desse ponto barra e volto para continuar com vocês.
Já estou com as minhas 11 carreiras do ponto barra 1 por 1 pronta. Olha como fica ponto barra, tá? E agora, nós vamos começar, então, dar continuidade, trabalhando uma parte central em um ponto trabalhado e nas duas laterais um ponto meio. Como nós temos aqui 65 pontos, e na parte central nós vamos precisar de 28 pontos. Então, de cada lado desses 28 pontos, teria que ficar a mesma quantidade, mas como vai ficar 19 para um lado, 18 para o outro, eu pensei de nós fazer um aumento, tá? Em qualquer lugar. Então, vamos lá. Vamos fazer agora em ponto meia, somente, ó, um ponto, 2, 3, 4 pontos. Vou fazer um aumento aqui, vou pegar uma laçadinha torcida, tá? E vou colocar aqui. Então, agora nós temos 5 pontos feitos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos meia, tá? Agora, aqui nós vamos fazer, já vamos dar o início, né, do nosso ponto fantasia, que é central. Nós vamos fazer 2 pontos tricô, 1, 2, 3 pontos meia, 1, 2, 3 pontos meia. Um mante simples para a direita. Faço um ponto e meia, devolvo e derrubo esse ponto sem fazer sobre esse ponto trabalhado. Agora, eu faço 4 pontos meia, 1, 2, 3, 4. E faço uma laçada e 2 pontos tricô. 1, 2. 2 pontos tricô e faço uma laçada, perdão. Uma laçada e um mate simples à esquerda. Uma laçada, um mate simples à esquerda. Tiro primeiro aqui sem fazer, trabalho o próximo ponto e derrubo este sem fazer sobre o ponto trabalhado. Aí, faço 2 pontos tricô, uma laçada e 4 pontos meia. 1, 2, 3, 4. E faço um mate simples à esquerda. Tiro um sem fazer, trabalho o próximo ponto e derrubo este sobre o ponto trabalhado. Agora, eu faço 3 pontos meia, 2, 3 e 2 pontos tricô. E agora, aqui do lado, vamos conferir se sobrou os nossos 19 pontos. 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 19. Esses 19 pontos vai ser feito em ponto meia.
Terminando a carreira, vamos virar no nosso lado do avesso. Aqui no nosso lado do avesso, nós vamos fazer os 19 pontos que a gente fez em meia, vamos fazer eles aqui em ponto tricô. E mais 2 pontos, 19, 20, 21 pontos em ponto tricô. E vamos continuar fazendo em ponto tricô, acompanhando os pontos aqui, ó. Enquanto tá pedindo pontos tricô, vamos fazendo tricô. E quando a gente chegar nas laçadas, tá? Que nós já vamos logo chegar nas laçadas. Na primeira laçada. Nós vamos fazer a laçada em ponto tricô também, tá? Fizemos em ponto tricô. E aí, nós vamos fazer 2 pontos aqui, meia. É a única parte do lado do avesso que pede o ponto meia. 2 pontos meia aqui. Aí, a gente faz 2 pontos tricô, isso é bem no centro. E 2 pontos meia, tá? E o resto a gente vai fazer tudo em ponto tricô. Só para mostrar aqui para vocês que é bem aqui no centro do trabalho, do lado do avesso que a gente vai fazer. Ou seja, vamos conferir quantos pontos nós temos até chegar ali. Temos 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 23, 26, 29, 30. Então, a gente vai fazer 30 pontos em tricô do lado do avesso. E aí, vamos fazer 2 meia, 2 tricô e 2 meia e o resto todo em tricô, tá? Isso é do lado do avesso. Estamos de volta no lado do direito. Vamos fazer, então, os 30 pontos meia. Perdão, nós vamos fazer 19 pontos meia e 2 pontos tricô. 1, 2, 3, 19 pontos meia. Agora, 2 pontos tricô. Dois pontos meia. O mate simples à direita. E 4 pontos meia. 1, 2, 3, 4. 4 pontos meia. Laçada, 1 ponto meia e 2 pontos tricô. Um mate simples à direita, faço isso aqui e derrubo, perdão, faço isso aqui. E derrubo esse ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado. Laçada e 2 tricô. 1 meia, laçada e 4 pontos meia. 1, 2, 3, 4. Mate simples à esquerda. E 2 pontos meia. E 2 pontos tricô. E o restante todo em ponto meia. Lado do avesso, os primeiros 30 pontos, tudo ponto tricô. Pessoal, aqui o lado do avesso é só ir acompanhando os pontos, tá? Mas eu vou fazer esse junto para mostrar para você no lado avesso, quando a gente chega bem no centro, ali a gente tem que fazer
2 meia, 2 tricô e 2 meia, tá? Para que não haja erro. Mas é que nem eu te falei no início do vídeo. Vocês têm que aprender esse ponto fantasia naquele vídeo que eu ensinei. Fazendo o ponto fantasia, tá? Porque se é para ensinar passo a passo o ponto fantasia aqui, vai prolongar demais os vídeos para acompanhar todo o blusão. Então, eu quero que vocês aprendam a fazer o ponto fantasia aqui no meio, para não ter erro depois, quando for fazer aqui, porque para ensinar bem no passo a passo aqui fica bem mais complicado, tá? Eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui, eu vou deixar para vocês o link do vídeo desse ponto fantasia, para vocês clicarem ali abaixo e assistir o vídeo, tá? Para facilitar. Olha, quando nós chegamos aqui, ó, para vocês verem do lado avesso, nós temos aqui 2,6, e daí no meio 2 tricô e 2,6. Vamos fazer? 2,6, 2 ponto tricô, uma é a laçada, a gente faz em tricô, e 2,6. E o resto da carreira vai ser todo em ponto tricô. As laçadas são feitas sempre em pontos tricô. O vídeo já tá bem grandinho, pessoal. Como vocês já podem praticar o ponto central e fazer, daqui para frente não tem aumento, é só seguir fazendo, não esquecendo o ponto central, que é esse trabalhado. Nós vamos trabalhar, vamos ver por quantos centímetros no total, contando com a barrinha junto, tá? Olha, aqui tá a barrinha, nós vamos contar com a barrinha, ó. Nós vamos medir até na hora das cavas, tá? Então, para vocês verem bem, ó. Tá fazendo um pouco de sombra, né? Fica difícil de vocês verem. Mas, olha, é mais ou menos isso daqui, ó. Vai ser 33, ó, 33. Vocês veem bem, 33 centímetros, tá? 33 centímetros. Esse é o tamanho que vocês vão ter que trabalhar para nós começar as cavas. Então, o que nós vamos fazer da agora para frente? Vamos trabalhar esses 33 centímetros, como nós já fizemos uma parte aqui junto, né? Vamos seguir trabalhando até fechar os 33 centímetros, tá? Nesse aqui, que nós estamos fazendo. E quando fechar os 33 centímetros, eu volto com vocês para nós fazer as cavas do blusãozinho. Mas vamos voltar em outro vídeo, tá? Como me pediram o blusãozinho, estou aqui ensinando, não tem segredo nenhum. Se vocês já sabem fazer esse ponto fantasia que estou fazendo no centro do blusãozinho, o resto é muito fácil, porque é tudo em ponta meia. Então, vou finalizar por aqui e volto no próximo vídeo com meus 33 centímetros pronto, para nós fazer, então, as cavas do blusãozinho junto, tá? Tem as cavas, tem o degote, então, nós vamos fazer junto no próximo vídeo. Espero que vocês gostaram da aula até aqui. E que, se gostaram, deixe o seu joinha. Se tá chegando agora e não for inscrito, se inscreva no canal. Toque no sininho para receber os próximos vídeos. Compartilhe com suas amigas. E se tem alguma pergunta, pode deixar nos comentários, eu posso responder. E para minhas colegas, seguidoras que pediram a receita do blusãozinho, não percam. Assista sempre o vídeo do começo ao fim, para não perder nada, tá bom? E fico à vontade. No final, aquelas que fizeram, eu gostaria muito que deixasse aqui nos comentários como foi, se foi fácil, foi difícil, como é que tá bom? Deus abençoe a cada uma de vocês. Não esquecem, vou deixar aqui abaixo nos comentários o link do vídeo ensinando fazendo esse ponto do centro do blusãozinho no passo a passo para vocês praticar direitinho para fazer. E um bom trabalho a todas, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.